Muito obrigado, Sra. Coordenadora, Srs. Deputados, Doutoras, Senhoras Enfermeiras, muito obrigado por virem hoje aqui trazer este assunto tão premente e que a mim me diz tanto. Apesar de ser o único homem aqui nesta mesa, sou pai de uma família numerosa e 2 dos meus filhos não foram XXS, mas foram XS, nasceram com 34 e com 36 semanas, o que eu sei que para as senhoras doutoras e para as senhoras enfermeiras é uma idade perfeitamente aceitável, mas sendo o primeiro filho, acreditem que receber um filho com 34 semanas e que chegou a pesar, nasceu com 2,100, mas depois passou para os 2, foi altamente impactante para a minha vida e para a vida da minha mulher e, portanto, fui um pai cuidador, aliás, sendo eu médico veterinário, até era eu que dava banho ao meu filho, porque estou mais habituada a lidar com criaturas pequeninas e com crias pequenas e, portanto, sei bem o empenho que é necessário para lidar com estes pequeninos seres XXS e XS. Portanto, o meu agradecimento e toda a minha solidariedade e um cumprimento muito especial pelo trabalho que fazem. De facto, o que nos trazem aqui hoje é também de enorme importância, porque nós sabemos que em Portugal as estatísticas dizem-nos que existe uma prevalência de 8% de crianças prematuras e até de 1,2% com menos de 32 semanas, portanto os grandes prematuros que requerem cuidados bastante intensificados e que a taxa de Portugal da mortalidade neonatal é dos 1,8 por cada 1000 nascimentos e que isto é uma boa posição, é uma 9ª posição em 190 países, em 162 países, aliás, portanto é considerado muito favorável, mas queremos permanecer nesse lugar, não nos podemos deixar atrasar nesse ranking. E há vários fatores que concorrem para a possibilidade de nos atrasarmos nesse ranking. Desde logo, há alguma dificuldade no acesso aos cuidados de saúde, nomeadamente na obstetrícia e ginecologia, como nós sabemos, no acompanhamento das grávidas. Eu quero relembrar aqui que o ano passado o caso que deu origem à admissão na anterior Ministra da Saúde foi um caso de uma morte de uma grávida, imigrante que nem sequer falava português, mas também no distrito por onde sou eleito, em Santarém, morreu também uma grávida que se dirigiu ao Hospital Abrantes, que tinha os serviços fechados e que depois foi para Santarém, acabou com um desfecho trágico. Essa grávida portuguesa também não tinha sido acompanhada durante a gravidez. Portanto, o acompanhamento das gravidezes, e se isso por vida própria, pode atrasar esta prematuridade e fazer com que um grande prematuro deixe de ser prematuro e passe a ser um pequeno prematuro, porque é totalmente diferente nascer às 27, 28, 30 semanas ou nascer às 34, 35. E, portanto, o acompanhamento desse último trimestre é absolutamente essencial para podermos ter aqui esta maturidade aumentada dos bebés e que depois lhes vai dar uma muito maior qualidade de vida e sobrevida. Mas também, não só a dificuldade aos cuidados de acesso, mas também a maternidade cada vez mais avançada, que vamos vendo em Portugal, com as mães, com o tabagismo, com o abuso de drogas, a restrição do crescimento fetal fica em risco e aumenta o parto prematuro. Estes 104 standards que nós lemos da European Foundation for Care of Newborn Infants, que tem o mérito de ser uma associação de pais, mas que também conta com a participação da DGS, da SPN, portanto, a Sociedade Portuguesa de Neonatologia, e a APPN, a Associação Portuguesa de Enfermagem Pediátrica Neonatal. Portanto, os profissionais da neonatologia, os cientistas e os pais estão envolvidos e, portanto, acreditamos que podemos ter aqui, de facto, o Golden Standards para a neonatologia, não só portuguesa, mas também europeia. Dividem-se em vários temas, em 11 temas, portanto, no primeiro, gravidez e transferência para cuidados especializados, onde se aborda a educação das mulheres grávidas, o risco para o parto prematuro, no fundo, a literacia para a saúde, que é tão importante e que deve ser feito junto dos casais e especialmente das grávidas e das mães, e que também põe aqui uma sílaba tónica no objetivo de evitar a separação entre a mãe e o bebê, como foi arvorado na primeira intervenção. Depois, o segundo ponto sobre a ética, e aqui temos que ser muito frontais e temos que saber que nem todos os bebés que nascem prematuros têm a condição de serem salvos e, portanto, este diagnóstico da limitação da vida, dos cuidados paliativos neonatais e no grupo de especialistas que vai tomar estas decisões difíceis é muito importante e, portanto, elencam aqui 4 padrões, nomeadamente as decisões de suspensão ou retirada de suporte de vida, a comunicação dessas decisões éticas complexas, os cuidados paliativos para o bebê e os direitos dos bebés, dos pais e das famílias nestas decisões e, portanto, acompanhamos totalmente este ponto de vista ético.
Em terceiro lugar, o design e o conforto das unidades de cuidados intensivos neonatais. Vemos que o atual Governo está com um plano de reforma de várias maternidades, nomeadamente aqui em Lisboa e Val do Tejo, em Santa Maria e também no Hospital de Caldas da Rainha, e gostava de saber se estão a ter em conta estas normas que aqui nos trazem para as novas instalações e que sejam necessárias os adequados níveis de cuidado e até de iluminação, que é algo tão importante na neonatologia. Em quarto lugar, os procedimentos e práticas, obviamente todo o suporte, a alimentação, a higiene, o controle, a pesagem, portanto, todas as colheitas que abordam equipas multidisciplinares e de vários profissionais de saúde. Em quinto lugar, o follow-up e os cuidados contínuos, portanto, que são muito importantes no risco de sequelas adversas e a longo prazo. A nutrição, vou terminar para poder deixar algumas questões. Os cuidados centrados, a educação e formação, os cuidados, mas de facto para poder deixar perguntas concretas, gostava de perguntar quais é que seriam as principais políticas e medidas implementadas em Portugal para prevenir que os partos fossem tão prematuros e pudéssemos melhorar os cuidados neonatais. E como é que as infraestruturas dos cuidados neonatais em Portugal podem suprir a falta de recursos com unidades de cuidados intensivos neonatais, se elas são suficientes na rede nacional, e como é que respondem aos bebés prematuros e aos doentes. Nomeadamente na participação dos pais, como é que resolvem a participação dos pais quando estes são imigrantes e têm dificuldade na língua. Devo referir aqui que ainda na semana passada estive com o Presidente do meu partido, o Dr. André Ventura, a visitar a maternidade Alfredo da Costa e nos indicaram que 40% dos partos que fazem lá agora são de nacionalidade não portuguesa e que têm uma grande dificuldade na comunicação, nomeadamente com os imigrantes vindos do subcontinente indiano. Também perguntar, finalmente, quais é que seriam, no vosso entender, 2 ou 3 pontos primordiais para melhorar significativamente o sistema de cuidados neonatais em Portugal? Quais são as lacunas que existem e, se vos dessem a escolher, quais seriam os 3 pontos que mais atalhariam em primeiro lugar? Muito obrigado.